Um evangelista certa vez contou uma história de um cristão nominal ou um fake discípulo que havia sido convidado para trabalhar em um lugar conhecido por sua imoralidade. E quando o amigo soube que ele havia sido convidado para trabalhar nesse lugar muito imoral, então ele foi falar com ele, tentar encorajá-lo. Ele disse assim: rapaz, você precisa se preparar, porque quando souberem que você é discípulo de Jesus, quando souberem que você é crente, então vai ser um tempo difícil. Eles vão pegar no teu pé, vão te perseguir. Aí o homem simplesmente disse: rapaz, eu preciso trabalhar, esse é o único trabalho que apareceu, eu vou trabalhar, é o jeito. E de fato foi. E aí eles perderam contato. Depois de um ano, finalmente eles se encontraram depois. Ele estava de volta numa viagem. E aí aquele que havia feito o alerta perguntou: e aí, rapaz, coisa boa te ver, como é que foi? Como é que foi? Está tendo muita dificuldade? O homem disse: não estou tendo dificuldade nenhuma. Não está tendo dificuldade nenhuma, não, de jeito nenhum. Eles não te perseguiram, nem ficaram fazendo chacota contigo quando descobriram que você era crente? Ele disse: não, de jeito nenhum. Eles ainda não descobriram que eu sou crente. Eu tenho feito todo o trabalho para que eles não descubram, não saibam disso. Quando nós chegamos no final do Evangelho de Lucas, nós já passamos pelo período da crucificação. Nós vemos Jesus rendendo o Espírito em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 44. Nós vemos as coisas que estavam relacionadas ali na cruz, as coisas que estavam acontecendo na cruz do Calvário, como Deus estava despejando a sua ira sobre Jesus para que pecadores pudessem de fato ser salvos. Então, a partir do versículo 50 até o versículo 56, nós vemos narrado o sepultamento de Jesus. Todos os evangelhos narram o sepultamento de Jesus. Alguns vão acrescentar algumas informações, outros serão um pouco mais condensados, mas todos narram o sepultamento de Jesus. No sepultamento de Jesus, nós encontramos determinadas personagens que nós ainda não havíamos conhecido. O homem que aparece aqui, por exemplo, José de Arimateia, é um homem que ainda não havia sido mencionado no Evangelho, aqui no Evangelho de Lucas. Coisas estão acontecendo no sepultamento sobrenatural, os sinais que haviam acontecido durante a crucificação de Jesus não param por aí. Existem ainda coisas no sepultamento que indicam que Jesus é tudo o que afirmou ser, e a obra de Jesus por meio da cruz ainda está acontecendo, irradiando para aqueles que estão ali, presenciando o desdobramento do que aconteceu. Alguns homens e mulheres irão demonstrar o seu afeto ou não por Jesus, o seu apreço ou não por Jesus, o seu compromisso ou não por Jesus. Alguns coadjuvantes serão restaurados ou reparados aqui. Outros continuarão da mesma forma como começaram, à distância, olhando Jesus sem se comprometer. Então, acompanhe a leitura de Lucas capítulo 23, a partir do versículo 50 até o versículo 56. E nós vamos falar sobre coragem e soberania, a reparação dos coadjuvantes. Eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram, segundo o mandamento.
Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu peço que continue o teu trabalho nos nossos corações, como nós cantamos. Eu peço que nos impeça de atrapalharmos os outros e sermos atrapalhados, que a tua palavra não caia em bom solo, que seja perdida pelas muitas distrações. Nos dá o foco devido e a atenção devida para meditarmos, ouvirmos, contemplarmos, pensarmos, julgarmos, se aquilo que está sendo dito, de fato vem com a autoridade do Senhor. Eu peço a Ti, Espírito, sendo que a Tua palavra está aberta diante de nós, eu peço que o Senhor seja o nosso professor, que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. O Senhor nos mostre Cristo e a Tua soberania, trabalhando apesar dos homens e nos homens, para promover compromisso, coragem e ousadia para se identificar com Cristo. Eu peço que possamos nos encontrar de alguma forma aqui, que o exemplo desses homens e mulheres possam nos empurrar para, na esfera pública e privada, comprovarmos o nosso compromisso de lealdade para com Cristo. Que Ele seja lembrado ao final desse tempo e receba a glória que merece. Em nome de Jesus. Amém. Só para que os irmãos entendam o que está acontecendo, a gente precisa lembrar do contexto, como nós vimos na escola dominical. Existe um termo que aparece aqui no versículo 54 que diz que a gente precisa explicar. Era o dia da preparação. Lembra que Jesus, assim como todo judeu piedoso, ele precisava ir para Jerusalém para celebrar algumas festas. Essa aqui é a festa mais importante do ano, é o mais importante dos meses. Deveria acontecer no mês de Nissan, que marca o início do calendário judaico. E esse dia 14 aqui, naquela semana, o dia 14 até o dia 21, era onde celebrava a festa dos pães sem fermento, e ao final daquela semana celebrava-se a libertação do povo de Israel, quando Deus havia liberto Israel por meio do sacrifício. Não havia assassinado os primogênitos, mas visto o sangue nos umbrais da porta, tinha passado por cima, como se diz, ao ver o sangue, que era a festa da Páscoa. Então nós estamos na sexta-feira, Jesus é preso na quinta-feira de noite, ele é levado, depois na sexta-feira de manhã começam aqueles julgamentos, na madrugada ele é espancado, naquele tempo todo, fica ali, até que finalmente ele é condenado à morte por Pilatos, e aí ele inicia a sua via dolorosa para fora de Jerusalém. Aí ele continua caminhando, carregando a sua cruz, ele é crucificado, do meio-dia até às 3, Deus derrama a sua ira sobre Jesus, e depois das 3 horas da tarde, o sol finalmente reaparece. Jesus, tendo completado a sua missão, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, ele expira, ele rende o espírito, ele decide a hora é depois dele ter completado a sua missão, de ser o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas isso é na sexta-feira. Lembra que no calendário, na maneira como os judeus pensam o tempo, o dia começa às 6 horas. Então, 6 horas da noite se iniciava o sábado, e o sábado acabava às 6 horas da noite do sábado, que iniciava o domingo. Era assim que eles pensavam. Então, o dia da preparação, como ele diz aqui, o dia da preparação era o dia que antecedia o sábado, ou seja, a sexta-feira, em que tudo precisava ser preparado para que o mandamento que Deus havia dado em Deuteronômio capítulo 5 e Êxodo capítulo 20, de não trabalhar, pudesse ser cumprido. Sábado era destinado a atos de misericórdia, a concentrar a mente em Deus e preparar para o culto. Por isso o dia do descanso. Então nada poderia ser feito durante o sábado. Era o dia chamado da preparação. Era assim que se chamava a sexta-feira, o dia da preparação. Então Jesus morre ali entre 3 e 15. O sol se põe às 6 horas.
Então ali começaria o sábado, quando eles não poderiam fazer nada. Então eles têm que correr, Jesus tem que sair de lá. Jesus precisa morrer, ele precisa morrer exatamente antes do sábado, porque a promessa que ele havia feito era que ele passaria 3 dias no coração da terra. Ele precisa morrer, mesmo que seja no final da sexta, porque ainda contaria como sexta, passaria o sábado, início da manhã do domingo, ele iria ressuscitar. A gente não pensa muito nisso quando está lendo, mas as coisas estão acontecendo, milagres estão acontecendo, profecias estão se cumprindo. Na mente de Deus, ele não esqueceu de nada que havia dito no passado por meio dos profetas, e aqui não é diferente. Jesus morre ali 3h15, alguma coisa precisa acontecer, ele precisa sair de lá, ele precisa descer, o corpo precisa ser colocado para que haja o tempo devido, que ele fique no coração da terra, mas também que outras coisas aconteçam. Então esse é o contexto aqui. Jesus acabou de morrer, era o dia da preparação, existe uma certa rapidez. O texto de Lucas não comenta, mas quando José de Arimateia, ou José da cidade de Arimateia, vai procurar ou requerer o corpo de Jesus, Pilatos ele fica admirado porque ele já tivesse sido morto, ele fica meio que admirado, e ele fala com o centurião, para que o centurião se certifique de que ele já havia morrido, e é nessa parte que João diz, capítulo 19, que o centurião, ou que o soldado fere o lado de Jesus, ferindo o lado de Jesus, para verificar que Jesus de fato estava morto. Ele sai sangue e água, é como se o coração de Jesus tivesse de fato explodido. E isso cumpre uma profecia de Zacarias, que dizia que verão aquele que o traspassaram, aquele que eles haviam traspassado ou atravessado. Mas também outro texto dizia que ele não poderia ser quebrado nenhum osso. A regra daquela época era para acelerar, porque é o dia da preparação, esse pessoal tem que morrer, não pode ficar lá. Para acelerar a morte por asfixia, então os joelhos eram quebrados para impedir, por causa da dor, que eles pudessem suspirar para cima. Então eles quebram de fato os joelhos, né, as pernas daqueles que estavam crucificados ao lado de Jesus, mas não quebram, porque o centurião, o texto diz, porque via que ele já estava morto. Fazendo isso, eles cumprem a profecia de Salmo 22, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. O cordeiro que era oferecido em holocausto, ele precisava ser um cordeiro sem defeito, um cordeiro cujo corpo era de fato perfeito. A gente não pensa nessas coisas, mas as profecias estavam se cumprindo, tudo sendo coordenado milimetricamente. Alguns eles estão participando, mas os soldados não sabem, ao rasgar as vestes de Jesus, de que lançaram sorte sobre as minhas vestes. Quando ele escolhe pegar uma lança e fazer diferente do que havia feito com os 12 e atrás passar, ele não lembra que é Zacarias capítulo 12, que dizia que dele deveria ser atravessado e que ele guardaria ou manteria essa marca, e eles veriam aquele que foi traspassado. Não sabe que ele sentiria sede, não sabe que ele suplicaria por isso. Mas existe soberania em tudo isso, sobrenaturalidade, Deus permitindo que os homens cumpram as suas próprias vontades, mas utilizando as vontades pecaminosas dos homens e as suas escolhas para cumprir o seu plano a respeito do seu Messias. Então era o dia da preparação, e o texto então, do versículo 50, diz que havia um homem chamado José, um nome muito comum, era membro do Sinédrio. O Sinédrio, todos nós já sabemos, era aquele grupo de anciãos, era como o Supremo Tribunal Federal daquela época. Eles, 70 homens, mas o sumo sacerdote, eles conduziam toda a dinâmica jurídica. Eles que poderiam remover os direitos, por exemplo, religiosos de pessoas. Só não podiam condenar à morte, mas podiam fazer e gerir a maior parte das coisas. Esse é um dos homens que era importante ao ponto de gerir, de fato, a nação em termos de religião, em termos de direção, em termos do relacionamento até com os romanos. Mas ao contrário do restante do Sinédrio, olha como é que ele é descrito. Ele é descrito como um homem bom e justo.
e que não tinha concordado com o plano de ação dos outros. Ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Do mais fácil, a gente sabe que Arimateia era uma cidade da Judéia, ali, mas a gente ainda hoje tem uma dificuldade de encontrar onde é de fato essa cidade. Existem algumas possibilidades, mas sabe que era uma cidade. Talvez Lucas, quando está escrevendo, lembra, para Teófilo, ele está escrevendo para pessoas que iriam lembrar, rapaz, sim, o José de Arimateia, aquela cidade. Lembra que esse livro foi escrito para nós, mas primariamente foi escrito para pessoas do primeiro século, cristãos, que ainda estavam familiarizados com testemunhas oculares da ressurreição e de situações como essa. É provável que José de Arimateia foi um das testemunhas oculares para dizer o que aconteceu depois da crucificação, como é que foi o sepultamento de Jesus, o que foi utilizado para colocar ali as especiarias que foram utilizadas. Mas diferente do Sinédrio, ele era um homem bom e justo. Essa descrição, um homem bom e justo, ela já apareceu nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Naqueles santos que participam ali da vinda de João Batista e da vinda de Jesus. Ana, Simeão, Isabel e Zacarias. Eles são descritos desta maneira, como homens e mulheres justas, ou tendo um relacionamento correto com Deus, não perfeito, mas tendo um relacionamento correto com Deus. Esse relacionamento ele era explicitado por meio de atos de bondade, por meio de obediência, e eles aguardavam o próximo movimento de Deus, que era o estabelecimento do seu reino. Eram homens fiéis, eram homens e mulheres que compreendiam os tempos, que liam a realidade, não eram entranhados nesse mundo, não eram pessoas como cristãos tantas vezes, que parecem uns avestruzes, que só pensam nas coisas da terra. O que eles faziam? Eles tinham um relacionamento com Deus. O que isso implicava? Eles tinham um relacionamento com os outros. O que fazia? A esperança deles estava no reino de Deus. O Senhor vai trazer o Messias, como prometeu, da linhagem de Davi, descendente de Davi. Ele, como rei que vai estabelecer o governo de Deus sobre o mundo. A grande dificuldade que algumas pessoas tinham era porque o Messias, conforme eles haviam planejado, ou pensado, lido o Antigo Testamento, não casava o fato do Messias passar por sofrimento. Eles achavam, o reino de Deus vai vir, o Messias vai chegar, ele vai estabelecer o seu reino, vai estabacar todos os seus inimigos, e o negócio vai ficar pronto. Quando Jesus vem, no entanto, como rei, dizendo, olha, eu vim trazer o reino, mas eu quero trazer uma nova informação, que estava lá, mas vocês não entenderam. Existe um espaço entre os dois momentos. Eu vim como o Messias, mas como o servo sofredor, que está lá em Isaías capítulo 53. Haverá o momento em que eu virei para trazer vingança, o reino ou o dia do Senhor chegando, para cumprir as outras partes proféticas que vocês estão ignorando. E a gente viu na cruz, um dos ladrões não consegue conciliar. Se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas pela graça de Deus e os olhos da fé, um outro ladrão consegue ver que Jesus de fato é o Messias. E o sofrimento não diz a palavra final sobre a identidade do Messias. Este então, José de Arimateia, é um homem bom, é um homem justo. Ele não havia concordado com o plano e a ação dos outros membros do Sinédrio. Pode ser que ele não estivesse presente quando o julgamento aconteceu, porque o julgamento aconteceu de noite, lembra? Na calada da noite, a hora das trevas. Mas pode ser que ele estava lá, e havendo votação, ele foi voto vencido, ou expulsaram ele lá. Mas aqui, claramente, ele não concordou com aquele tribunal e o julgamento de condenar o inocente, condenar Jesus. E ele esperava o reino de Deus, esperava que Deus fosse estabelecer o seu reino. Versículos 50 e 51 transiciona do que ele era para o que ele faz. Ele era um homem assim, ele era um homem justo, ele era um homem bom, ele não havia concordado. Ele esperava o reino de Deus, mas o que é que isso modifica na prática? Versículo 52 é sucinto, mas tem muita coisa aqui. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus.
a gente precisa entender o que isso significa, o que está acontecendo aqui. Ele, quando sendo um membro do Sinédrio, tinha algumas coisas envolvidas, não somente o respeito, não somente a liderança, não somente a autoridade, mas também as oportunidades e o know-how que ele gozava como membro desse seleto grupo. Aqui, ele está fazendo um rompimento claro entre as expectativas do Sinédrio, os desejos do Sinédrio, a perspectiva do Sinédrio em relação a Jesus. E o que ele está disposto a perder e a ignorar para dar a honra devida a Jesus. Um outro texto da palavra de Deus, o livro de Marcos, capítulo 15, versículo 43, diz que, o mesmo texto diz que ele, Pilatos, dirigiu-se, mas ele usa a palavra ousadamente até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. A maneira como está sendo colocado aqui é que ele tomou coragem e foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas tem algo que está acontecendo aqui que eu preciso que vocês vejam. Se ele era discípulo de Jesus, mesmo que no secreto, por que ele não se colocou à disposição e seguiu Jesus antes? Se nós olharmos um texto da palavra de Deus, vamos olhar o Evangelho de João, lá no final. Em João capítulo 19, no versículo 38, de novo, como eu falei, os 4 evangelhos narram o sepultamento de Jesus. Ele diz no verso 38, depois disso, José de Arimateia, que era o quê? Discípulo de Jesus, ainda que porque tinha medo dos judeus, pediu permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão, então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. Aqui nós encontramos em cores claras, vívidas, a covardia de José de Arimateia durante o tempo em que Jesus exerceu o seu ministério. O texto é claro dizendo que José de Arimateia, ele cria em Jesus, ele era discípulo de Jesus, mas esse discipulado, esse compromisso com Jesus era apenas privado. Seu relacionamento com Jesus era ou de admiração ou até de devoção, mas no privado. O texto fala que ele tinha medo dos judeus. Ele tinha compreensão, o convencimento, e no coração dele ele demonstrava internamente lealdade para com Jesus, mas publicamente, com medo de retaliação, com medo dos custos, ele não havia feito uma profissão pública de se identificar com Jesus, em tudo que Jesus afirmou ser. O medo que paralisa, o medo que nos custa a lealdade, o medo que cobra a nossa maneira de viver, o medo que nos limita, o medo que nos afasta daquilo que é a verdade, daquilo que é correto, não é um problema da sociedade agora. Não é um problema das crianças que não sabem lidar ainda com aquilo que é diferente. Medo acontece também com gente adulta, barbado, pai de família, membro do Sinédrio, homens feitos, estudados, completos, esclarecidos, mas que por causa do temor aos homens, por causa da indisposição de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, foram impedidos de servir ao Senhor com a consciência tranquila. É difícil pensar numa descrição tão triste como essa. Aqui estamos nós, 2000 anos depois, pensando em José de Arimateia, não somente como homem que ajudou
no sepultamento de Jesus, mas como um homem que não se sabe quanto tempo ele passou, um homem que cria em Jesus no secreto, um homem que, por medo dos judeus, não se permitia ser considerado publicamente discípulo de Jesus, mas um coadjuvante restaurado, que ali, sabendo que o seu mestre estava sendo crucificado, não vai permitir que ele não tenha a honra devida, mesmo que seja na sua morte. Não se sabe se ele tinha os versículos que eu vou dizer para você à mente, mas a percepção de José de Arimateia é interessantíssima. O texto diz, voltando para lá, que ele pede permissão, ele ousadamente ou corajosamente vai falar com Pilatos. Ele sabia que isso provavelmente iria lhe custar, é por isso que ele estava com medo enquanto Jesus estivesse em vida. Nada mudou, pelo menos não os custos envolvidos. O que mudou? José de Arimateia, agora, vendo o que havia acontecido, resolve demonstrar publicamente o seu compromisso. E ele sabia que isso significaria isolamento, que isso significaria perda de status, que isso significaria perda de conversas da elite, posições, possibilidade de empreender, o casamento das filhas, o casamento dos filhos, aqueles acordos políticos que são feitos dentro da alta casta, aquelas conversas legais, as amizades legais, aquelas parcerias que nós achamos tão legal. Haveria um custo que ele não estava disposto a pagar, mas agora olhando o seu mestre morto, e a maneira como ele morre, algo aconteceu que trouxe convicção ao seu coração, e ele declaradamente vai até Pilatos pedir o corpo dele. Normalmente os romanos, eles não deixavam o corpo lá. Deuteronômio capítulo 21 tem uma ordem de que aqueles que são grudados no madeiro serão considerados malditos de Deus, e eles não devem permanecer no madeiro depois do pôr do sol. Era isso que a palavra de Deus dizia, era uma lei, e os romanos aderiam a isso. Então eles não deixavam depois que a pessoa ficasse lá. Por isso que a crucificação acontecia cedo, para dar tempo de matar, a maior parte das vezes. Algumas vezes deixavam. Mas se ele não tivesse feito nada, como aqueles que morriam, eles morriam porque eram malfeitores, se José de Arimateia não tivesse feito nada, esses malfeitores, junto com o corpo de Jesus, seriam depositados num buraco lá, coletivo, como qualquer outro. Mas a Bíblia falava algo diferente sobre como Jesus seria sepultado. Acho interessante, quando chegamos ao final do ministério de Jesus, a gente viu que pouca gente está por Jesus, mas finalmente aparece alguém que não vai morrer, como é o caso de José de Arimateia, das mulheres e de alguns outros que estão finalmente por Jesus. Mas tem mais aqui. O texto diz que depois de pegar o corpo de Jesus, no versículo 53, ele descreve o que vai fazer. É difícil ver no português, mas no original a descrição é vívida. A ideia é ele fazendo. Ele tira o corpo de Jesus na cruz, ele envolve no lenço de linho, ele deposita no túmulo. Aqui, a maneira como está descrito, fala da pessoalidade dessa ação. Jesus está lá, então ele sobe por meio de uma escada, ele remove Jesus, ele despe Jesus, provavelmente ele teve que dar um banho no corpo de Jesus, que estava impregnado de sangue, de pó, de pedra, cuspe, suor, tudo impregnado. Então ele lava, tira os cravos, remove os cravos, tanto daquilo que estava lá, ou a coroa de espinhos. Eu fico imaginando que cena na cabeça de José de Arimateia. Depois ele o envolve com linho, sim. Esse era o momento em que cada camada jogava-se determinadas coisas, para empatar o cheiro próprio da carne, estando em estado de putrefação. E ele diz que o coloca num túmulo aberto na rocha,
onde ninguém havia sido ainda sepultado. O texto de Mateus é um pouco mais claro. O texto de Mateus diz que ele colocou no seu túmulo, assim como Marcos. Bom, a gente já sabe que é entre 3 e 6 horas. Onde é que ele ia encontrar um túmulo? Ele coloca num túmulo, provavelmente o túmulo da sua família. Um túmulo que ele havia cavado por muito tempo e estava esperando. Ele talvez fosse o primeiro a morrer e ser colocado lá, depois a sua esposa, depois os seus filhos, depois, como era muito comum. Mas ele demonstra dar preferência e prioridade a Jesus. Jesus é visto como um membro da família, mas alguém muito maior. No antigo Israel, somente os reis eram sepultados em túmulos únicos. E Lucas deseja que a gente veja que José de Arimateia considerava Jesus não somente como um membro da família, mas como o rei que eles haviam assassinado, mas que deveria retornar. Por isso que ele descreve: ninguém havia ainda sido colocado ali. José de Arimateia então repara a sua vida de covardia e de medo, sendo agora empurrado para demonstrar publicamente a sua devoção e o seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo, dando preferência, pagando os custos envolvidos com essa declaração aberta contra a opinião do Sinédrio, e essa demonstração de amor, de respeito, de devoção para o seu rei que havia sido sacrificado, colocando Jesus na frente até da sua família. Mas José de Arimateia não está sozinho. Embora Lucas não mostre aqui, existe um outro que é conhecido pela maioria. Abram lá em João capítulo 19. João capítulo 19, a partir do versículo 38. Ele diz: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então, José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus de noite, lembra? Por causa provavelmente, medo dos judeus. Não ser visto publicamente, questionando o Messias. Em João capítulo 3, também foi. E ele leva cerca de 38 quilos de um composto de mirra e aloés. 38 quilos, mais do que meia saca de cimento. Mirra e aloés eram compostos que eram utilizados para esse momento. Eles não embalsamavam o corpo, mas a cada envelopamento do corpo do morto, ele lançava um pouco de pó para que barrasse o máximo possível o cheiro próprio do estado de putrefação. Ele diz que tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia sido colocado. Ali, por causa da preparação, na sexta-feira dos judeus, e porque o túmulo estava perto, colocaram o corpo de Jesus. Nicodemos, então, aqui aparece como outra pessoa que sai daquela zona de medo, daquela medo que paralisa por causa dos custos envolvidos em seguir Jesus, e ele vai para fora, e ele compartilha aquilo que Jesus está fazendo, ou aquilo que José de Arimateia está fazendo com Jesus. Eles enrolam o corpo de Jesus em linho, e à medida em que vão fazendo isso, eles demonstram sua lealdade para com Jesus. O texto não fala quem mandou eles lá. Vocês viram aí? Vocês viram alguém empurrando eles para irem? Não, porque os compromissos verdadeiros, os compromissos que valem, os compromissos que realmente têm um valor eterno diante de Deus, são aqueles que são feitos não somente na consciência, mas na disposição do coração.
na voluntariedade. Eu fico imaginando os diálogos que Jesus tenha feito. Eu sei que Jesus disse para Nicodemos que ele é necessário nascer de novo. Era necessário nascer do alto. Eu posso, porventura, voltar ao ventre materno? Mas nascer uma segunda vez tem uma razão. Jesus desafiou Nicodemos a nascer uma segunda vez, ou nascer do alto. Não somente nascer da carne, porque aquele que nasce da carne é carne, mas nascer do Espírito, ser tomado pelo Espírito, ser transformado pelo Espírito, ser renovado pelo Espírito, ser convertido pelo Espírito. Tem a ideia de dentro para fora ser modificado, mas tem a ideia de começar uma nova vida. E eu acho que são essas coisas que devem ter pegue a mente e a imaginação de Nicodemos. Quer dizer que as coisas que eu tenho aprendido, elas precisam ser desconstruídas e começadas de novo? Sim. Quer dizer que as minhas lealdades, as minhas fidelidades, as conversas, quer dizer que tudo que eu tenho conquistado ao longo dos anos, eu sou um mestre, todo um know-how, todas as minhas obras que eu tenho feito, quer dizer que essas coisas, elas começam tudo de novo, zera-se tudo e começa uma nova vida? Sim. Não é à toa que muitas pessoas, elas não avançam no seu relacionamento com Deus porque pensam que Jesus traz muito mais prejuízo do que malefício. Está dizendo que eu vou seguir Jesus, aí eu vou ter gente para mandar em mim? Quer dizer que eu não vou poder fazer mais o que eu quero, não? Eu vou ter que prestar contas? Quer dizer que a minha vida vai ser a vida do outro? Quer dizer que a gente vai viver em comunidade? Quer dizer que... Não quero isso não. Quer dizer que eu não vou poder tomar minha cerveja? Ou não vou poder fazer essas coisas? Não vou poder ficar olhando pornografia? Quer dizer que eu não vou poder mais ter prostitutas na minha vida? Quer dizer que eu vou deixar de usar droga? Quer dizer que eu vou deixar de fazer isso, aquilo? E aí a gente pensa que é só isso. E ignora que de fato decidir seguir a Cristo é viver pela primeira vez e ter um relacionamento com Deus pela primeira vez. Mas Jesus nunca mentiu. Seguir a Cristo custaria tudo. Nicodemos não estava pronto. José de Arimateia não estava pronto. Mas eu fico feliz porque essa não é a última palavra. Nicodemos demonstra publicamente agora a sua lealdade para com o Senhor. Mesmo sendo um homem velho, avançado em dias, ele entendeu que Jesus era o Messias prometido, e ele deseja se identificar com eles. Esses dois, quando fazem o que fazem, eles cumprem profecias que tal, não sei se eles imaginavam isso. Por exemplo, Isaías capítulo 53, versículo 9, falando do servo sofredor. Lembra que Isaías foi escrito no ano 8º antes de Cristo, certo? No ano 8º antes de Cristo. Isaías 53, ele fala sobre o Messias, sobre o seu sofrimento. Depois da morte do Messias, ele diz no versículo 9 de Isaías 53, designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Jesus, ele é contado com os transgressores, que é outra profecia que é cumprida, exatamente como o profeta Isaías havia dito. Ele é contado entre os malfeitores, um como todos os outros, e ele é conduzido para ser sepultado com os ímpios. Mas o texto diz, mas com o rico esteve na sua morte. Como é que eu sei que José de Arimateia era rico? Não somente era membro do Sinédrio, mas tinha livre acesso ao governador romano Pilatos, que rapidamente concedeu para ele o aval para levar o corpo de Jesus. Como é que eu sei que Nicodemos era um homem rico? Ele oferece 35 quilos de mirra e aloés, que eram especiarias extremamente caras, era um homem de posse. E eles são juntos, colocam Jesus num túmulo novo, cavado na rocha, onde ninguém havia ainda sido posto, o túmulo designado para um rei. Não sei se eles sabiam disso, mas estavam cumprindo exatamente as profecias que falavam a respeito do Senhor Jesus. Que ele foi contado entre os transgressores, também estava lá. Jesus morria
antes que as suas pernas fossem quebradas, por causa da profecia de que o cordeiro sem defeito, ele precisava ser sacrificado. Zacarias capítulo 12, verso 10, Jesus morreria depois que e seria verificada a sua morte por meio do atravessamento da lança, explodindo o seu coração. Apocalipse 1,7, que é o que vai dizer no futuro, ele diz: todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Haverá um momento futuro, onde o Jesus virá e ele julgará como rei todas as pessoas. Os mortos serão ressuscitados, os mortos, todos eles ficarão em pé para receberem, ouvirem a sentença, e eles verão aqueles que ultrapassaram, isso é, aqueles que atravessaram Jesus. Os homens com seus pecados, que tiveram a chance de maltratar e ferir o Filho de Deus, o juiz de toda a terra, irão enfrentar Jesus com o sinal do que aconteceu, mas agora vivo, poderoso, ressuscitado, Rei de todo o universo. Muitas coisas estavam acontecendo aqui no sepultamento. Coragem estava sendo demonstrada. E no meio da coragem desses homens, a soberania e a providência de Deus estava utilizando a consciência ou a inconsciência desses homens, mas a coragem, a disposição deles para cumprirem profecias que havia sido dito. Tá, José de Arimateia não era tão fiel, mas agora, no período de reparação, no momento único, ele se coloca à disposição para honrar o seu Salvador, e fazendo isso, ele cumpre uma profecia. Jesus ele consegue utilizar não somente o medo que o rei colheu no passado, mas a coragem que o moveu no presente para cumprir aquilo que havia dito. Isso é fabuloso, irmãos. Isso é fabuloso. Mas nós temos as outras pessoas aqui. São as únicas que eram fiéis desde o começo. José de Arimateia era um homem bom e justo, mas um covarde por um tempo. Nicodemos, o homem que por medo não quis se apresentar como discípulo de Jesus, até ser redimido agora no momento. Mas o nosso texto de Lucas, ele termina falando do sepultamento, trazendo à nossa memória santas mulheres do passado. Versículo 55 diz: as mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia. Quem são essas mulheres? São aquelas mulheres do capítulo 8, lembram? Maria, Salomé, a mulher de Cusa, Maria Madalena. Na verdade, essa aqui, Maria Madalena, Marcos e Mateus vai dizer, Maria Madalena, que teve um encontro sobrenatural com Jesus, da qual ele tirou 7 demônios. Maria Madalena, ela estava ali. Desde a Galileia, ela não havia arredado o pé. Ela estava ali, fiel ao seu Senhor, fazendo o que poderia ser feito. Ela acompanha os dois, sabe onde é que eles colocaram e como colocaram. E o texto diz que elas se ausentam, versículo 56, para preparar óleos. É como se, mesmo que seja 35 quilos do composto, ela talvez viram que eles não fizeram direito e se preparam para ir para lá. O texto, no entanto, irmãos, diz assim no final do versículo 56: e no sábado descansaram. Quem descansou? As mulheres. E o texto diz isso para frisar que eram mulheres piedosas. Eram mulheres piedosas, queriam obedecer. Mas tem mais. Ao se mostrarem piedosas e não burlarem a lei, indo correndo para ou ajudar, ou ajeitar, ou colocar os olhos, como ela está dizendo, lá no corpo de Jesus, elas passam sábado. Se elas tivessem ido no sábado,
e tivessem conseguido a ajuda de alguém que queria também, um transgressor, rolar a pedra, e tivessem colocado os olhos lá para colocar sobre o corpo de Jesus, elas teriam perdido o que aconteceu na manhã do terceiro dia. A providência de Deus demonstra aqui a piedade delas em prestarem atenção onde o corpo de Jesus foi depositado. A devoção e respeito delas, a fidelidade, não nova, mas comum, que elas demonstraram a Jesus agora, indo, voltando. A lei permitia que, para questões de mortos, né, pudesse trabalhar com, preparar óleos aromáticos e perfumes, para elas se ausentarem, descansarem o sábado e aparecerem na manhã do primeiro dia da semana. E aí, ao fazerem isso, elas são as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. As primeiras que aparecem lá. A providência de Deus havia conduzido essas mulheres para que elas complementassem o testemunho dos discípulos. Eu fico pensando, que grande privilégio essas mulheres receberam. Eu fico triste com a quantidade de gente falando bobagem, achando que o cristianismo e que o próprio Jesus é machista, porque não escolheu nenhum dos 12 apóstolos, sendo mulher. Porque Jesus, ele é machista, porque proibiu que as mulheres fossem pastoras. Você lê os evangelhos, você não vê. Grande atenção é dada às mulheres, às santas lá de Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, uma mulher como Ana, Isabel, Maria, mulheres que caminharam com o Senhor. O capítulo 8 diz que essas mulheres, nenhum homem, essas mulheres que sustentam o ministério dos apóstolos, essas que alimentam Jesus, para que Jesus alimente as multidões com a sua palavra, e são essas mulheres, salvas pela graça de Deus, redimidos pelo precioso sangue do Cordeiro, e agora que se mantêm fiéis até o fim, fazendo o que podem, não lutando contra os soldados, não querendo ser homem, não querendo liderar como homem, não querendo se mostrar como homem, não querendo fazer grosso como homem, falar, não. Elas ficam lá fazendo o que Deus as chamou para fazer: sustentar, complementar, auxiliar. E na manhã do terceiro dia, o grande Deus demonstra o seu apreço por fidelidade. O primeiro diálogo do Senhor ressurreto aparece com Maria, Maria Madalena, aquela da qual saíram 7 demônios. O cristianismo dá à mulher o que Deus deu para ela. Não existe essa ideia de empoderamento, nunca em nenhum momento as mulheres foram criadas para competir com os homens, ou os homens, o plano de Deus sempre foi complementar, para que os dois pudessem fazer e cumprir a vontade do Senhor. E por causa da piedade delas, por não burlarem a lei, elas estão presentes para ver o nosso Senhor ressurreto e ouvir de suas palavras: ainda não subi. Em linguagem humana seria: nem o meu pai me viu ainda. Você me vê primeiro, mas deixa eu subir para falar com meu pai, e aí depois eu vou falar com os meus discípulos. Será que os homens podem participar do plano de Deus, mesmo ignorando esse plano? Será que os homens podem ser tão fortes ao ponto de barrar que aquilo que Deus decretou antes que houvesse mundo aconteça? A ilustração que nós encontramos é Paulo tentando destruir a igreja do Senhor. A resposta do nosso Senhor foi: Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Isso é, Paulo, dá murro em ponta de faca. Isso só vai te trazer dor.
É assim por toda a história. O nosso Deus tem elaborado um plano e esse plano há de acontecer no nível universal, sim, no nível de Brasil, no nível da sua própria casa, no nível da sua própria vida. Então eu não estou dizendo para que você participe do plano de Deus, do contrário, o plano de Deus não vai acontecer, como se Deus fosse alguém que tem uma certa deficiência, ou ele tem um hiato entre aquilo que ele pensa e aquilo que ele consegue fazer. Então ele precisa de ajuda para materializar o que ele pensou e precisa de ajuda de outras pessoas para que ele faça o que ele pensou em fazer. Deus não encontra isso. O que Deus convida a mim e a você é para participarmos de maneira consciente do que Ele está fazendo, para nós sermos aquelas pessoas que Deus trabalha, não apesar de nós, mas por nosso intermédio. Que nós vejamos essas coisas acontecer. O mestre foi entregue pelo desígnio de Deus. Os homens, ao fazerem isso, cumpriram o plano do Senhor. Mas se nós tivermos consciência do que Deus está fazendo, nós podemos receber mais alento. Esse texto também nos ensina de que a responsabilidade que temos com Jesus não pode ficar no privado. Na verdade, lá no século XVII, depois, 18, 19, ali, como uma rebarba do iluminismo, ele fez com que a religião se tornasse algo privado, de foro privado. Não, você tem a sua, foi ali que começou. Era uma questão de opinião que eu poderia fazer. Eu poderia fazer para mim, você faria a sua, e o teísmo, que é Deus governando, controlando tudo, ele foi substituído pelo deísmo, onde Deus estava distante, meio apático, etéreo a essas coisas. Quando a Bíblia fala de um tipo de homem que não se comprometeu publicamente a respeito de Jesus, sabendo o que deveria, ele chama esse homem de covarde. No livro de Apocalipse, mais na frente, ele diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. São pessoas assim. Deus chama você, todos vocês, a na esfera pública e privada, aceitarem o custo e a perseguição própria, que não começa agora porque está difícil, mas começou desde sempre. Na verdade, foi isso que o nosso Senhor chamou a fazer. Em Mateus capítulo 10, preste atenção, ele diz: eis que eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. E nós temos presenciado muitas vezes lobos em pele de ovelhas, mas nesses últimos dias nós temos presenciado ovelhas, ou melhor, ovelhas em pele de lobo. É como se não estivesse acostumado com o custo e com a dificuldade, e fosse refém do medo de perder no seu compromisso público com Jesus. Ele continua: tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Todos odiarão você por causa do meu nome. Encorajador, né? Ele diz: se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, ele termina: não tenham medo deles. Pois todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse é o chamado dos adolescentes, é o chamado dos jovens, é o chamado de maridos, é o chamado de, não importa onde você está, o que você faz, você precisa declarar publicamente, demonstrar que é um discípulo de Jesus, que Jesus é o Senhor e Salvador. E se isso custar a retaliação do mundo, e se isso custar determinadas mudanças de vida, e se isso custar o seu sonho, Jesus vale muito mais do que isso. Vai custar tudo. Ou nada. Nesse ano nós não celebramos, mas nós lembramos o que aconteceu 10 anos atrás, quando 21 cristãos foram conduzidos à praia,
ali na Líbia e foram mortos e decapitados pelo Estado Islâmico. Tudo isso filmado em Full HD, colocado para todo mundo. A gente consegue ver aqueles que leem algo, você consegue ver eles, antes de perderem a cabeça, dizendo: ajuda-me Jesus, ajuda-me Jesus. Então, quando o Estado Islâmico surgiu, tinha uma maneira simples de você evitar a morte. Era simples, era você se tornar muçulmano. Não, você recita: Alá é o único Deus e Maomé é o profeta. E aí você se torna muçulmano. Tá, beleza. Isso pode evitar a sua morte. Esses 21 homens decidiram não fazer isso. A sua fidelidade estava com Jesus. E o que aconteceu foi que eles foram mortos. Mas o que me impressiona é a descrição dos assassinos. Sem mostrar o rosto, eles diziam para o mundo, dizendo: olha, nós estamos aqui e nós temos a alegria de matar em sacrifício 21 do povo da cruz. É exatamente isso que nós somos. Somos o povo da cruz. Nós estamos familiarizados em termos muitos direitos, mas o Mestre nos chamou foi para seguir a Ele, negar a si mesmo e tomar a cruz. Ele nunca mentiu, Ele nunca diminuiu. Ele chamou homens e mulheres: olha, eu posso perdoar os seus pecados. Se você se arrepender dos seus pecados, tomar a cruz e seguir a mim, eu posso perdoar os seus pecados e lhe dar uma nova vida. Mas Jesus disse: isso vai lhe custar tudo. É provável que alguns estejam aqui e são como José de Arimateia ou Nicodemos no primeiro estágio. É provável que você tenha medo. Tenha medo do que vai lhe custar. Tenha medo de nascer do alto, de nascer de novo, de quebrar com as fidelidades que você tinha no passado e agora seguir Jesus. Esse medo pode lhe custar a eternidade. Talvez você já tenha sido convencido ou convencida de que Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Mas talvez não tenha tido a oportunidade de manifestar publicamente. Por isso a questão pública é importante. A manifestação pública não é o que salva. Não é o fato de levantar a mão que salva você. O que salva o homem é a graça de Deus vinda a nós por meio da fé que depositamos em Cristo. Mas se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Existe um movimento que é o que Deus pretende. Existe um movimento de dentro para fora que é o que Deus planejou, em que o homem crê no coração e com a boca ele confessa a respeito da sua salvação. Por isso que José de Arimateia é colocado aqui como exemplo e utilizado como um modelo de fé. Nicodemos da mesma forma, e as mulheres da mesma forma. Espero que nenhum de nós minta para si mesmo. Todos nós pensemos sobre a nosso compromisso de fidelidade para com Jesus. Eu queria perguntar de novo: alguém aqui entende que Jesus é o único que pode salvar o pecador? Entende que a cruz é a maneira como Deus salva o pecador, um sacrifício substitutivo do pecador por Jesus, que é uma vítima inocente? E compreende que a decisão de negar a si mesmo, seguir Jesus, de tomar a cruz, vai custar tudo. Alguém gostaria de se manifestar publicamente? Pois venha cá. Bicho, faz. Rapaz, essa é a resposta de oração de 20 anos, viu? Essa mulher bonita é minha sogra. Mais alguém deseja? É minha sogra. É.
senhora sabe que isso vai lhe custar tudo, né? Sei. Mas alguém deseja proclamar publicamente a fidelidade a Jesus, não à igreja, a Jesus. Então vamos orar? Senhor, eu estou aqui com a minha amada sogra. E o Senhor deve ser louvado porque o Senhor escuta as nossas orações. O Senhor transforma o coração dos homens e das mulheres. Nenhum de nós nasce bom, nenhum de nós é bom. Mas exatamente porque nós temos esse problema que nós não conseguimos resolver, o Senhor enviou Jesus. O Senhor enviou Jesus não porque tinha outro jeito, porque não tinha um outro jeito. Eu quero te agradecer pela vida da minha sogra. E agradecer pela coragem que o Senhor tem dado a ela. Agradecer pela tua palavra. E agradecer pela confissão pública que hoje ela faz. Eu peço que de aqui para frente, que o novo nascimento se mostre num novo estilo de vida. E o Senhor transforma de dentro para fora a tua serva, minha irmã. Traga ela para perto do Senhor, cada dia mais e mais. Salve, por meio dela, muitas pessoas. Use a boca, os pés, as mãos, para trazer muitas pessoas aos pés de Jesus. E obrigado por causa da tua graça. Nós estaremos para sempre juntos. Nessa vida, também na outra. Louvado seja o teu nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.